Daí, pessoal, mais uma resolução. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de 5 tipos de pneu, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, em que o fator de eficiência climática, EC, índice que fornece o comportamento do pneu em uso dependendo do clima, é apresentado. Eficiência climática do pneu 1, com chuva é 6, sem chuva 3. Eficiência climática do pneu 2, com chuva é 7, sem chuva menos 4. Do pneu 3, com chuva é menos 2 e sem chuva 10. Eficiência climática do pneu número 4, com chuva é 2, sem chuva é 8. E eficiência climática do pneu 5, com chuva é menos 6 e sem chuva é 7. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de eficiência climática, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC, ou seja, coeficiente de rendimento climático, naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos pneus, cada um dos 5 tipos de pneus. O pneu escolhido foi... Bom, já sei que o pneu escolhido é aquele que tem o maior, aquele que apresentar o maior CRC, coeficiente de rendimento climático. O que é o coeficiente de rendimento climático? Como que eu calculo isso? Aí ele explica aqui, ó. O coeficiente de rendimento climático, CRC, é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC. Então, é a soma dos produtos da eficiência climática EC pela probabilidade de chuva ou sem chuva. Então, vezes a probabilidade de chuva, probabilidade, então, com chuva, e aqui, eficiência climática vezes a respectiva, né, probabilidade de não se ter a chuva. Então, eu tenho uma soma de dois produtos. E aí eu vou fazer esse cálculo de CRC, né, do coeficiente de rendimento climático, dos 5 pneus e vou escolher aquele que resulta no menor valor, ou ainda no maior valor. Então, eu vou começar aqui com o pneu 1. Vou chamar de P1. O P1, ele vai... O CRC, vou colocar aqui CRC1. Ele é dado pelo EC, com probabilidade de chuva, e o EC vezes probabilidade sem chuva. Bom, nesse dia, olha só, no dia dessa corrida, a probabilidade de chover era 70%, informação relevante. Então, a chuva tem probabilidade de 70%. Então, vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Chuva, probabilidade 70%. Sem chuva. Bom, se tem 70% de chance de chover, eu tenho 30% de chance de não chover. 70% eu posso reescrever isso como 70 por 100 ou ainda 0,7. E 30% é 30 por 100, que é o mesmo que 0,3. Então vamos ao cálculo. Probabilidade com chuva primeiro, tá? O EC com chuva. Com chuva do pneu 1 é 6, então eu tenho 6 vezes a probabilidade de ter-se chuva. Qual é a probabilidade de ter-se chuva? 0,7. 6 vezes 0,7. Mais, agora, a eficiência climática sem chuva. Eficiência climática sem chuva para o pneu 1 é 3. Então aqui eu tenho 3 vezes a probabilidade de não se ter chuva. Não se ter chuva é 0,3. 3 vezes 0,3. Então, é sempre assim que tu vai fazer. Coeficiente sem chuva vezes probabilidade... Aliás, coeficiente com chuva vezes probabilidade com chuva.
coeficiente sem chuva vezes a probabilidade sem chuva. Simples assim. Então, eu vou fazer isso para cada um deles. Aí eu tenho aqui 6 vezes 0,7, 4,2. 6 vezes 7, 42. Mais 3 vezes 0,3, 0,9. 4,2 mais 0,9, isso me dá 5,1. Então, esse é o primeiro CRC. Vou fazer mais um agora do P2, pneu 2. O pneu 2 tem, então, um coeficiente de rendimento climático, vou chamar de CRC2. Tem com chuva 7 de EC, né? Eficiência climática 7, vezes 0,7. Bom, isso vai repetir sempre, né? Probabilidade de chuva é sempre 0,7. 7 vezes 0,7 mais coeficiente ou eficiência climática sem chuva, menos 4. Então, aqui eu tenho menos 4 vezes 0,3. Esse 0,3 também, né? É a probabilidade de não ter-se chuva, então também haverá de repetir-se em todos eles. 7 vezes 0,7, 7 vezes 7, 49, 4,9. E aqui eu tenho um produto menos vezes mais, menos, 4 vezes 0,3, 1,2. E aí eu tenho aqui 4,9 menos 1,2, isso resulta para mim 3,7. Então, observa que, por enquanto, o pneu mais eficiente, ou que tem maior coeficiente de rendimento climático, é o pneu 2, que tem, aliás, pneu 1, que tem um rendimento 5,1. Então, por enquanto, o pneu 1. Vamos para o pneu 3. Pneu 3, que tem um coeficiente de rendimento climático 3. Do pneu 3, com chuva, é menos 2. Então, vou fazer aqui, ó, menos 2, que multiplica a probabilidade de chuva, 0,7. Mais eficiência climática do pneu 3 sem chuva é 10. É uma boa eficiência, a maior sem chuva, né? 10 vezes 0,3, que é a probabilidade de não ter-se chuva. Menos 2 vezes 0,7, isso dá menos 1,4. E 10 vezes 0,3 dá 3. Então, menos 1,4 mais 3. E aí eu tenho menos 1,4 mais 3, isso vai resultar 1,6. E aí observa 1,4 mais 3, 1,6. E aí observa que, mais uma vez, eu tenho o pneu 1 como maior CRC. Por enquanto, então, é o pneu 1. Vou para o pneu número 4, que tem um coeficiente de rendimento climático 4. Com chuva, EC2, eficiência climática 2, vezes 0,7, que é a chance de chuva, mais sem chuva, o coeficiente, a eficácia do pneu tem valor 8, vezes 0,3, que é a chance de não ter-se chuva. 2 vezes 0,7, 1,4. E 8 vezes 3, 24, mais 2,4. E aí eu tenho 1,4 mais 2,4, 3,8. Aumentou um pouquinho em relação ao pneu 2, mas ainda perde para o pneu 1. Então, o pneu 1, por enquanto, realmente está em vantagem aí. E falta para mim só o pneu 5. Então, ou é o pneu 1 ou é o pneu 5, né? CRC5. Com chuva, eficiência menos 6, bem baixa, né? Menos 6, que multiplica a chance de chuva
70% 0,7. E isso é a probabilidade de com chuva. Sem chuva, eu tenho uma eficiência climática desse pneu igual a 7, vezes a chance de não ter-se chuva, 0,3. Menos 6 vezes 0,7, isso dá menos 4,2. E 7 vezes 0,3, 2,1. E aí eu tenho menos 4,2 com mais 2,1, eu tenho aí o único deles, né, que tem um efeito negativo, tem um coeficiente de rendimento aí negativo, no caso, menos 2,1, mais baixo, portanto. Então, o pneu a ser utilizado nessa corrida é o com maior CRC, é o 5,1, é a letra A. Essa questão também poderia ter sido formulada, né, para escolher-se um pneu a ser descartado. Muitas vezes o exercício vem assim, ele te dá 5 opções, no caso que seriam 5 opções de pneu, e o pneu com pior rendimento, ele seria descartado. E eu usaria os outros 4, né, fazendo tipo uma alternância, fazendo um rodízio entre os pneus, e um deles seria descartado. E eu descartaria aquele que tivesse o mais baixo, né, o pior pneu, e aí o pior pneu seria esse aqui, menos 2,1. Então tem que ficar atento aí quanto à pergunta que eu tenho no enunciado. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.